Amigos e amigas, vamos a mais um momento da liturgia da palavra que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. É um momento especial onde eu também falo de outras coisas, como os santos do dia, né? Os santos têm que ser lembrados. Muita gente não pensa nisso, mas os santos têm que ser lembrados. Eu ouço que Deus me fala também neste dia. 10 de janeiro de 2026, sábado, tempo do Natal, depois da Epifania do Senhor. Ano litúrgico A, a cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito temos a missa própria com o prefácio da Epifania. E ainda estamos, então, nesse tempo que se comemora o nascimento de Cristo. Vamos à primeira leitura? A primeira leitura é a leitura da primeira carta de São João, capítulo 5, versículos do 14 ao 21. Caríssimos, esta é a confiança que temos no Filho de Deus. Se lhe pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que lhe pedimos, sabemos que possuímos o que havíamos pedido. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, que ele reze e Deus lhe dará a vida. Isto se de fato o pecado cometido não conduz à morte. Existe um pecado que conduz à morte, mas não é a respeito deste que eu digo que se deve rezar. Toda iniquidade é pecado, mas existe pecado que não conduz à morte. Sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não peca. Aquele que é gerado por Deus o guarda e o maligno não o pode atingir. Nós sabemos que somos de Deus ao passo que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Nós sabemos que veio o Filho de Deus e nos deu inteligência para conhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos com o verdadeiro no seu Filho Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora é o Salmo responsorial. É o Salmo 149, versículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º A e 9º B. O refrão é o 4º A. O Senhor ama seu povo de verdade. Este é o refrão. O Senhor ama seu povo de verdade. Cantai ao Senhor Deus um canto novo e o seu louvor na Assembleia dos Fiéis. Alegre-se Israel em quem o fez, e Sião se rejubile no seu rei. O Senhor ama seu povo de verdade. Com danças glorifiquem o seu nome. Toquem harpa e tambor em sua honra, porque de fato o Senhor ama seu povo e coroa com vitória os seus humildes. O Senhor ama seu povo de verdade. Exultem os fiéis por sua glória e cantando se levantem de seus leitos, com louvores do Senhor em sua boca, eis a glória para todos os seus santos. O Senhor ama seu povo de verdade. Repitamos, o Senhor ama seu povo de verdade. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. O Evangelho de hoje escrito por São João, capítulo 3, versículos do 22 ao 30. Aleluia, 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 aleluia. O povo sentado nas trevas grande luz enxergou. Aos que viviam na sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Resplandeceu-lhes a luz. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus foi com seus discípulos para a região da Judéia. Permaneceu ali com eles e batizava.
Também João estava batizando em Enom, perto de Salim, onde havia muita água. Aí chegavam as pessoas e eram batizadas. João ainda não tinha sido posto no cárcere. Alguns discípulos de João estavam discutindo com um judeu a respeito da purificação. Foram a João e disseram: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão e do qual tu deste testemunho, agora está batizando e todos vão a ele. João respondeu: ninguém pode receber alguma coisa se não lhe for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas daquilo que eu disse. Eu não sou o Messias, mas fui enviado na frente dele. É o noivo que recebe a noiva, mas o amigo que está presente e o escuta enche de alegria ao ouvir a voz do noivo. Esta é a minha alegria e ela é completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos às explicações do texto de João, capítulo 3, versículos do 22 ao 30. João Batista, que veio como testemunha, segundo o livro Igreja em Oração, hoje nos testemunha sua alegria, e uma alegria completa. Aquilo que seus discípulos enxergavam como uma ameaça à popularidade e à fama de seu batismo, o próprio João viu como motivo de alegria. Por quê? João tinha uma consciência muito clara de qual era o seu papel, a sua missão no mundo, a sua identidade em relação a Cristo. Ele dizia: eu não sou o Messias. João capítulo 3, versículo 28. Ouvimos-lo dizer esta frase importante: eu não sou o Messias. Ele queria deixar bem claro. João é a testemunha que aponta para o Cristo. Testemunhar a chegada do Messias foi a sua missão e vocação. Assim, João deve ser ouvido com muita alegria. E ele também deve ter ouvido com muita alegria seus discípulos dizerem: aquele que estava contigo além do Jordão e do qual tu deste testemunho, agora está batizando e todos vão a ele. João 3, versículo 26. Porque significava que seu testemunho estava funcionando, que estava cumprindo sua missão. E o vemos ainda se esforçando a testemunhar a sua missão àqueles que lhe questionam, porque se estes tivessem entendido e acolhido o seu testemunho, não estariam ali, discutindo a respeito da purificação. João capítulo 3, versículo 25, mas já teriam feito parte daqueles que estavam com Cristo, dos seguidores de Jesus. João alegra-se porque vê se cumprindo a realização da sua missão e sua vocação de anunciar o Messias. Também nós somos chamados a testemunhar o Cristo. Temos mais uma reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho. João capítulo 3, versículos do 22 ao 30, que diz o seguinte: os discípulos de João Batista ficam sabendo que Jesus estava batizando na região da Judéia. Apreensivos, talvez enciumados, relatam o fato a João. O Batista esclarece a situação. Não havia nenhuma rivalidade entre os dois, Jesus e João, nem interferência indevida em campo alheio. Não havia rivalidade, não havia interferência. Era o que tinha que acontecer mesmo. João tinha consciência de ter feito a sua parte como precursor do Messias. Agora, Jesus assume a parte que lhe cabe, inaugurar o reino de Deus. Era justamente o que João esperava, e para isso havia preparado o povo. Em vez de ficar chateado, João exultava de alegria. Alegria porque se sentia feliz por colaborar no projeto de Deus. Já não havia, no caso, necessidade do batismo de João, uma vez que Jesus estava presente e atuante no meio do povo. Com humildade, João vai deixando espaço para a atividade de Jesus. Santos do dia 10 de janeiro, Santo Agatão, Papa. Agatão, de origem grega, nasceu em Palermo, na Itália. Olha, um Papa que às vezes não é muito conhecido, hein? Mas é um Papa importante.
é santo, foi papa de 678 a 681 e promoveu a unidade da igreja. Opôs-se aos adeptos do monotelismo, segundo os quais havia uma só vontade em Cristo. O Concílio de Constantinopla afirmou que em Cristo há duas naturezas e também duas vontades, a divina e a humana. São Milcíades ou Melquíades foi papa. Melquíades, de origem africana, foi testemunha da batalha de Ponte Milvio, na qual Constantino venceu Magêncio, isto é, a vitória da cruz sobre as perseguições contra os cristãos. Comprometeu-se com a reorganização da igreja e dos lugares de culto. Faleceu em 314. Um papa muito importante também, tanto que é santo. Tem mais um papa, São Gregório X. Quando Tebaldo Visconti foi eleito papa no conclave de Viterbo, que durou 2 anos, estava na Terra Santa com os cruzados e não era sacerdote. Recebendo o nome de Gregório X, trabalhou pela unidade com os ortodoxos no Concílio de Lyon. Faleceu em 1276 e foi beatificado pelo Papa Clemente XI. Isso foi no ano de 1713. De acordo com o canal do YouTube Rede Século XXI, São Gregório X era natural da Itália e sentiu desde cedo a vocação para tornar-se sacerdote. Já como Papa, convocou o Segundo Concílio Geral de Lyon, na França. Este concílio visava estabelecer a união da Igreja do Oriente com a Igreja de Roma. A vida e a obra de São Gregório X demonstraram que ele foi um Papa que governou a Igreja Católica de 1271 a 1276. 5 anos, de pontificado. O clérigo católico canonizado é destacado por sua importância histórica, principalmente em relação à Terra Santa e sua influência na unidade da Igreja. São Gregório X, rogai por nós. Santa Léonie Françoise de Sales Aviat. Santa Léonie Françoise de Sales Aviat nasceu em 16 de setembro de 1844, na cidade francesa de Cézanne, ou Cézanne. É santa do dia 10 de janeiro. Seus pais eram católicos praticantes e comerciantes. Ao completar 10 anos, eles enviaram a menina para o Colégio das Madres da Visitação, na cidade de Troyes. No educandário ficou durante 6 anos, onde recebeu a primeira Eucaristia e a Crisma, e sob a sábia orientação do capelão Luiz Brisson e da superiora. Ali recebeu uma educação humanitária e profunda formação religiosa e moral, e foi iniciado na doutrina salesiana de abandono à divina providência, de entrega. Em 1866, Léonie rejeitou um vantajoso matrimônio para dedicar sua vida a Cristo. Foi visitar o padre Brisson a fim de se aconselhar. A cidade de Troyes tinha se tornado um polo de indústrias têxteis, atraindo a mão de obra do campo para o centro urbano, atento às necessidades das adolescentes camponesas que deixavam as famílias em busca de trabalho promissor. O padre Brisson, desde 1858, havia fundado a obra São Francisco de Sales, que era uma casa-família para dar assistência e educação cristã a jovens operárias que iam participar das fábricas. Como era difícil encontrar uma diretora estável, o padre Brisson havia decidido fundar uma congregação religiosa. Durante a visita de Léonie, ele a colocou na direção da casa-família. Em 1868, ele fundou a congregação para continuar de forma organizada a sua obra para as operárias. E a santa vestiu o véu religioso, adotando o nome de Madre Léonie Francisca de Sales Aviat. Em 1872, ela foi eleita superiora da nova congregação com o nome de Madres Oblatas de São Francisco de Sales. A madre dedicou-se então ao apostolado entre as operárias, estabilizando a congregação e as casas-famílias de Troyes. As oblatas
abriram escolas básicas nas paróquias. Em Paris foi criado o primeiro pensionato para moças de famílias ricas, que Madre Aviat dirigiu por 8 anos. Assim, elas estenderam seu apostolado às diversas classes sociais, também às classes ricas. Depois, retornou para a casa-mãe da congregação, onde residiu por mais 15 anos, assumindo o posto de superior até sua morte. As oblatas foram enviadas para a África, Europa e América do Sul, abrindo pensionatos, escolas e obras assistenciais. No ano de 1903, as leis anticlericais francesas decretaram a dissolução da congregação e o fechamento de suas casas, apoderando-se dos seus bens. As oblatas se refugiaram em Perugia, mas Madre Aviat não esmoreceu e continuou a atividade da congregação, que recebeu a aprovação canônica em 1911 do Papa Pio X. Morreu em Perugia, na Itália, no dia 10 de janeiro de 1914, onde foi sepultada. Santo do dia 10 de janeiro, Santo Aldo. De acordo com o site Sagrada Missão, temos esta informação sobre Aldo. Apenas os jesuítas belgas, ou seja, do país chamado Bélgica, catalogaram a vida de Santo Aldo na obra publicada em 1600. Trata-se do único santo com este nome. Ele era um devoto ermitão, vivia isolado, rezando, né? Os ermitões tinham esse isolamento. E se tornou monge do mosteiro fundado pelo irlandês São Columbano, na cidade de Bobbio, vizinha de Pávia, cidade que guarda suas relíquias na Itália. Santo Aldo foi sepultado primeiro na capela de São Columbano, inicialmente então foi nessa capela, e depois transferido para a Basílica de São Miguel. Ao que tudo indica, viveu no século VIII. Sua atividade era de um simples carvoeiro, porque os ermitões tinham atividade laborativa também. Então, ele era um simples carvoeiro de carbonária. Um monge de mãos calejadas, rosto enegrecido pela fuligem do serviço braçal. Os monges de sua comunidade construíam uma cabana de madeira ou de pedra, onde se retiravam nas horas dedicadas à oração e à contemplação, e onde moravam. Depois saíam para o trabalho diário, onde ganhavam o pão com o suor do rosto. Suas relíquias estão em Pávia. Santo Aldo, rogai por mim, rogai por nós. São Guilherme de Bourges também é santo do dia 10 de janeiro. De acordo com o site Sagrada Missão, Guilherme era filho dos condes de Nevers e neto de Pedro, o eremita. Sua educação foi muito religiosa. Desde a infância mostrou o desejo de dedicar sua vida ao serviço de Cristo. Mais tarde, com a vocação definida, se consagrou sacerdote e foi nomeado vigário-geral de Soissons e depois de Paris, na França. Como seu avô, decidiu deixar a vida da sociedade para se retirar à solidão santa. A princípio foi para o mosteiro de Grademont, mas depois ingressou na ordem de Cister. Muito famosa essa ordem, né? Cister. Foi abade de Pontin de Fontaine-Jean, na diocese de Soissons e em Challis. A morte do arcebispo de Bourges em setembro de 1200 ocasionou uma grande contestação para saber quem seria designado sucessor, e foi São Guilherme de Bourges. No princípio ele não queria, mas depois aceitou ser o bispo de Bourges. Olha, com muita oração ele combateu a heresia dos albigenses, que pregavam uma doutrina contrária do cristianismo. Ele morreu em 10 de janeiro de 1209. Os milagres que se verificaram por sua intercessão logo após seu falecimento levaram à canonização, que foi concedida após 8 anos de sua morte
em 17 de maio de 1218, pelo Papa Honório III.